Senhoras e senhores, vamos falar hoje um pouquinho sobre rede urbana e hierarquia urbana, começando com uma frase do poeta que diz: Ei São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga carne, é a torre de Babel. Pois é, essa música aí é um trecho de uma música do Racionais MCs e aponta um pouco sobre a grande São Paulo, terra de arranha-céus, terra de prédios enormes. E isso já traz o gancho por um dos aspectos que, quando a gente vai falar, que antecede, né, um pré-requisito ou um pano de fundo, um background, quando a gente vai falar sobre aspectos da rede urbana. Que é o que, galera? Que existem cidades horizontais e cidades verticais. Nesse caso aí dos prédios Grande São Paulo, área de arranha-céus, o que nós temos? Um crescimento vertical das cidades. Elas crescem para cima. Para que isso acontece? Para dar conta da demanda de habitantes, né, ou edificações industriais, empresariais, melhor dizendo, são desenvolvidas para estarem presentes ali nos grandes centros e eles têm que crescer para cima para dar conta dessa demanda. Em contrapartida, a gente tem o quê? Um sistema de crescimento que ele ocorre de forma horizontal, vai se crescer para os lados. Pois é, essa dinâmica você percebe que ela é presente em áreas menores. Ou melhor dizendo, áreas antes utilizadas para atividades primárias dão lugar a quê? A residências, indústrias, e isso vai fazer o quê? Com que haja uma expansão dessa malha urbana. Isso se intensifica também com loteamentos, por exemplo. Então você separa uma área, uma construtora fala, ó, vamos criar aqui uma estrutura para 1000 residências. E aquilo vai ganhando mais espaço, mais proporções e vai fazendo essa dinâmica das cidades. E você sabe também que se essa malha se espalhar em uma escala muito grande, se conectar com outra região, a gente tem a ideia da conurbação que já foi falado em sala de aula, ok? Tá, mas a rede urbana que é o ponto central da nossa aula. Tá, se você observar, as cidades elas vão se conectar direta ou indiretamente, tá? Através dos fluxos diversos de informação ou através dos meios de transporte. A gente não pode dizer que as cidades elas estão isoladas, tá? Seja aquela que exerce um papel de maior influência ou de menor influência, há uma conexão, uma interconexão com outras cidades. Então perceba que essa cidade, olha só, ela vai expandindo e se conectando e a gente vai criando algumas teias, algumas estruturas que vão se envolvendo e vai dando maior fluidez, seja na troca de capitais, nas relações econômicas, seja nas atividades industriais, atividades produtivas, enfim. Essa é uma realidade que a gente tem nas cidades. Então, a criação dessa rede, dessa interconexão, dessa estruturação é mais um dos aspectos quando a gente trabalha os processos de urbanização no mundo. E é claro que é importante destacar os benefícios desse sistema. A gente tem uma integração que ela permite maior fluidez nas relações, mas a gente não pode esquecer de enfatizar os problemas oriundos, né, dessa realidade, seja os ambientais e também os sociais. Bom, e diante desse cenário, à medida que as cidades crescem, se desenvolvem, aumentam sua influência, seja em escala local, regional e até nacional, a gente vai ter uma nova classificação para designar essas cidades, que é o quê? A hierarquia urbana. A ideia da palavra hierarquia mesmo, né? Mostrar diferentes níveis ou diferentes papéis dentro de uma estrutura. Como assim? Se você observar, e é de onde vem essa ideia de hierarquia urbana, os militares têm esse contexto da hierarquia. Você tem a menor patente, que é o soldado, até o general, que é a maior patente. As cidades desenvolvem essa estrutura também. Você teria, por exemplo, a vila, que seria uma cidade com menor poder de influência, ou influência praticamente zero, ela recebe, né, auxílio e suporte de cidades maiores, até a grande metrópole, até a grande São Paulo, que foi o tema com o trecho da música dos Racionais MCs, beleza? Só que tem um detalhe nessa questão de hierarquia urbana. Esse conceito já foi usado por um bom tempo. E se você observar, dentro da estrutura militar, na hierarquia, à medida que os anos passam, que eu vou desempenhando novas funções, que eu vou me desenvolvendo, como militar eu vou ganhar o quê? Novas patentes, eu vou alcançar novos níveis. Com as cidades isso poderia acontecer. Lembra que eu falei que ela vai avançando, né, na ideia de rede urbana, ela sai da escala local e alcança a escala nacional.
Só que se você parar para pensar, nos dias atuais, com a revolução técnico-científica e informacional, com as novas mudanças, processo de globalização, será que é necessário de fato uma cidade ela crescer em dimensão, ela crescer em estrutura, em número de habitantes, para poder desempenhar um papel de influência nacional ou até mundial? Será que é necessário? Não, claro que não. Se eu tenho integração com todos os mecanismos que envolvem os processos do século XXI, eu consigo sim, do meu quarto, fazer trabalhos, executar tarefas que antes só eram possíveis nas grandes cidades. A realidade nova permite isso hoje. E isso muda todo o contexto que a gente tem sobre a hierarquia urbana, sobre aquela antiga classificação. Então, o grande lance aqui é a gente observar o quê? Que eu preciso ter acesso a esses recursos. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar uma pessoa que mora em uma grande cidade, mas essa pessoa é pobre, ela não tem acesso aos recursos tecnológicos, internet em altíssima velocidade, um smartphone. Agora vamos fazer um paralelo com um indivíduo que está no interior de Minas Gerais, só que esse cara tem toda uma rede estruturada lá na sala dele, no escritório dele. Ele consegue exercer funções muito superiores àquele indivíduo que vivencia uma realidade de pobreza. Então a gente tem que fazer esse paralelo na hora de fazer essa análise da hierarquia urbana. Então essa dinâmica mudou bastante da hierarquia. E nem só isso, a gente observa alguns processos de desmetropolização. Como assim? A galera acaba saindo das grandes metrópoles em direção a áreas menores em decorrência das dificuldades de viver nas metrópoles. É um processo extremamente delicado. Custos mais elevados, poluição em aspectos diversos, estresse, a mobilidade urbana em alguns casos é deficiente, especialmente em países subdesenvolvidos. Então tudo isso vai desmotivar esse indivíduo a permanecer naquela região, ele vai migrar, sem falar desse cenário que eu citei anteriormente. O acesso às tecnologias permite ele trabalhar em qualquer lugar do mundo. O Twitter, por exemplo, já deu essa autorização. Cara, em decorrência agora do corona, por exemplo, pode trabalhar em qualquer lugar. Então o cara pode ter sido contratado na China, mas fala, cara, vou mudar para o Brasil, com maior tranquilidade. Então isso mostra muito dessa nova flexibilização do trabalho e como isso reflete também nas cidades. Não que elas tenham perdido sua importância, elas têm muita relevância. Porém, você percebe agora um novo cenário que tem sido estruturado. Beleza? Então um pouquinho aí sobre esse assunto, a gente vai tirar o resto das dúvidas na sala de aula. Até a próxima, falou, valeu!